every place. Times we're swallowed down in space and we're a million miles away. Eu sou a Paula, tenho 25 anos, nasci em Congonhas, hoje moro em Mariana. E quem é a Paula? Paula, é uma pergunta difícil. Pergunta difícil, né? Já começou pesado. Nossa. Nossa. A Paula é uma pessoa tranquila. Isso basta. Sara é uma menina que foi criada no interior, com princípios do interior, princípios religiosos, mas que descobriu que essa realidade não condiz com o que ela é de fato mesmo. E que descobriu o mundo dela agora e que, não sei, acho que está construindo isso aos poucos. Cláudia é uma pessoa aberta e ao mesmo tempo reservada, mas principalmente aberta, eu diria. Aberta à desconstrução e à construção a todo momento de experiências novas, né? Eu tô sempre cada vez mais pegando uma bagagem em algum canto, assim, eu vejo alguma coisa que eu possa absorver pra mim. Alguém que quer poder manifestar os quereres e os afetos sem ter que sentir medo. Você ser mulher já é um peso que carrega. Você já é cobrada 2 vezes mais por ser mulher. E lésbica, então, e preta, então, tipo, você tem que ser melhor sempre, o tempo todo. Marcos é um estudante de jornalismo, fotógrafo, pseudo-educador, um cara que gosta muito de música, que não tem certeza de nada do que está fazendo na vida, mas que mesmo assim segue tentando e que não procura muitas respostas, assim. E eu me assumi com essa namorada de quando eu tinha 14 anos. Sempre cheia dessa certeza, né? Batendo no peito, é isso, né? Com 15 anos, eu tive uma experiência com uma mulher pela primeira vez. Aí eu vi, opa. Eu vim de uma adolescência cercada por arte, cercada por artistas e de amigos muito diretamente ligados à arte, seja a música, às artes cênicas. Então isso facilitou muito, assim, muita coisa na minha vida, porque boa parte das pessoas que estão e que estavam ao meu redor, elas eram muito tranquilas quanto a esse tipo de coisa. Você gostar um pouco mais da sua amiguinha, da sua coleguinha de classe, é você gostar de ficar mais com mulheres ali no meio, é você preferir o toque de uma mulher e preferir estar ali junto com outras mulheres. Então, assim, é algo que vem da sua infância com simples brincadeiras, passa pela sua adolescência e até você simplesmente entender o que é o seu gosto e o que você sente atração, que você sente desejo por uma mulher. Só que eu também me relacionava com homens. Aí eu fui seguindo isso. Foi assim, bi, tudo bem, você bi, minha mãe, é só esconder da minha mãe que eu fico com mulheres, eu pensava assim. Só que aí, com 16, eu falei, gente, mas eu não gosto de homem, por que eu tô me relacionando com eles? Eu nem gosto. No momento do meu ensino médio, eu me via numa bolha onde eu não sabia como abordar a minha sexualidade, não sabia como experienciar ela, não sabia de que forma isso poderia acontecer naquele momento. Você acha que seria um problema para as pessoas do seu trabalho? Sim, talvez falaria que não teria problema, mas seria um problema, porque é um ambiente que ele é extremamente machista e é um ambiente extremamente ligado ao homem e não funcionaria. Então hoje eu não estaria onde estou se soubesse. A minha mãe me conhece.
Minha mãe me conhece muito bem, eu diria. Mas eu não tenho uma boa relação com meu pai. Meu pai não sabe da minha sexualidade. Eu acho que isso não é uma coisa que eu tenha interesse em discutir com ele atualmente, porque lida muito com independência. Quando eu acabo me relacionando com homens, diga-se de passagem, isso é uma coisa bem difícil de acontecer, por traumas, ele sempre acha que deve ser alguma coisa que tá reavivando, né? O espírito heterossexual tá reaparecendo no corpo da filha dele. Só que com meus pais, eu contei ano passado, pelo Facebook, eu contei pra minha mãe. E foi aquela coisa, ela falou que já tinha percebido que coração de mãe não engana e que ela ia me apoiar do mesmo jeito e tal. E minha madrasta sempre foi, eu acho que não tem outra palavra melhor pra denominar, né? Do que homofóbica. Durante a minha infância, por exemplo, eu tive casos e episódios muito claros dentro de casa com meu pai, que na época ela era alcoólatra, mesmo que isso não justifique, mas de passar, por exemplo, voltando da escola na frente do bar e ele tá com os amigos dele, me apontar e falar assim, olha o viadinho, como se eu não fosse filho dele, e ele me discriminava pros amigos dele como se aquilo fosse engraçado, assim, sabe? Tiveram algumas vezes em que a gente brigou muito feio e ela sempre me xingava de várias coisas, assim. Ah, sapatão nojenta. Você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha de dar um desgosto desse pro seu pai, não? Ele tá aqui querendo cuidar de você, sempre querendo fazer o melhor pra você e você faz isso? Sim, sempre era esse argumento. Ela usou esse xingamento muitas vezes, né? Sapatão nojento, é uma coisa que fica latejando na minha cabeça. Eu vi que é difícil, muito difícil pra ela. Tipo, ela falou isso e dá pra ver que é pra ela tentar mesmo se aproximar de mim, porque ela não aceita muito bem. Conta, assim, família é algo delicado, assim, dizer, mas hoje minha família sabe, então não tenho problema com isso. E contar isso foi logo quando eu tinha 17 anos. Então, assim, a situação que se deu foi um pouco complicada, mas minha mãe descobriu e ela começou a me perguntar. Por um momento eu não quis falar, mas depois foi fluindo. E até porque minha irmã também é. Então, a gente tem uma relação. Então, minha mãe hoje ela tem 3 filhos, um homem e 2 mulheres, e as 2 gostam de mulheres. Então, eu cresci na igreja e... Nossa, velho, é muito difícil falar isso, viu? É foda. Se descobrir, eu acho que é mais difícil do que ser descoberta. Eu namorei muitas meninas, eu me envolvi muitas vezes com muitas pessoas, eu aproveitei muito, mas inclusive quando eu tive a experiência de me envolver afetivamente com um homem pela primeira vez, e foi um envolvimento afetivo antes para depois ele ser físico ou sexual, eu não procurava muitas respostas, assim, sabe, para as coisas. Eu não me preocupava com o fato de possivelmente ser gay ou ser bi ou qualquer coisa do tipo. Eu simplesmente vivia aquilo, assim. Eu tive meu primeiro relacionamento, que foi com um cara, e então a gente teve esse namoro cristão mesmo. Depois de pouco mais de 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento, eu aceitei. Foi uma realidade que eu aceitei pra mim até que eu conheci uma garota, depois desse tempo de namoro. E eu me apaixonei muito por ela, e foi aí que começou a fase mais difícil da minha vida, que foi a autoaceitação, porque são 2 contrastes muito grandes. Quando você aceita que a sua vida vai ser aquela mesmice de sempre, que vai ser refletida no que a sua mãe viveu, e quando você descobre que o mundo tem muito mais para te oferecer, entendeu? À medida que o tempo foi passando e que eu fui lidando com outras realidades, é que eu fui entender que a identificação
em determinados quesitos ela é necessária, sabe, assim, chegou num ponto em que não me identificar era como se eu me isentasse de uma luta e de determinadas posturas que também eram minhas, que também me cabem, sabe? Então dizer que eu gosto de pessoas chegou num ponto em que ficou meio vago, assim, se tornou uma coisa um pouco vaga. E eu sinto que por conta de um todo eu precisava, sabe, assim, me posicionar. Todo mundo percebeu que eu fiquei muito diferente. Inclusive a minha família, nesse período eu já morava sozinha, já não dependia de ninguém. Foi então que minha mãe contratou um detetive para descobrir o que estava acontecendo comigo. E o detetive descobriu que eu estava com uma menina. E nessa época eu já estava com o casamento quase todo marcado, pago já, marcado, fotos pagas, os vestidos já estava pago. Já estava tudo preparado mesmo. E eu decidi que eu não queria mais aquilo, que eu queria ficar com ela, que era minha felicidade, estava com ela, mas eu estava pensando mesmo era na felicidade dos outros, da minha mãe. Eu sabia que ia ser uma decepção muito grande, porque ia sair totalmente fora daquilo que eu cresci aprendendo, do que ela me ensinou, do que a igreja me ensinou mesmo. Então, depois desse período minha mãe descobriu, depois do detetive, e o meu noivo também começou a notar que tinha alguma coisa a mais acontecendo. Até que um dia ele ouviu a gente se beijando, ouviu a gente se chamando de amor, e quando eu abri a porta do apartamento onde eu morava, ele estava lá, só esperando a gente sair. Só virou pra mim e falou: já liguei pra sua mãe, ela tá vindo. E ele começou a brigar muito comigo, me xingar de várias coisas, assim, e eu comecei a me sentir mal por ser eu mesma, por ter me descoberto daquele jeito. Me senti a pior pessoa do mundo. Então ele bateu muito nela, quando ele descobriu, quando ele foi um flagra mesmo, literalmente. E esse mal-estar que ele me deixou me levou a fazer uma coisa horrível, que foi o suicídio, tentar o suicídio. Por mais doloroso que tenha sido todo esse processo de briga em casa, muita treta, muito xingamento, várias baixas de autoestima, eu já pensei em suicídio algumas vezes por causa disso. É muito foda você querer estar simplesmente com alguém, uma coisa tão simples, que a sua amiguinha hétero pode aparecer com o namorado dela e eu não posso aparecer com a minha namorada. Uma coisa tão simples. Paula, homossexual, ela tá ali, junto com outras coisas. Mas isso não faz com que eu seja menos amada. Então é uma relação que hoje é saudável. Vai ter um momento da sua vida em que a barra vai aliviar, que você vai poder viver tudo com calma. Não deixe de manifestar o amor que você quer manifestar por alguém só porque as pessoas falam que é errado, ou porque isso é uma doença, ou porque não é certo. Acho que é isso. Não ter medo. Sempre vão ter pessoas que estão dispostas a estar do seu lado. Existem muitas pessoas que estão dispostas a estar do seu lado, apoiando essa causa. É preciso ter paciência, infelizmente. E eu cresci pensando que ia ser minha realidade, que eu ia viver assim. As pessoas, elas não sabem se colocar no lugar do outro. O preconceito acontece porque as pessoas não conseguem entender a forma do afeto se manifestar. Só a forma delas é correta. Que o mais importante é acreditar, sabe assim? Quando você acredita que aquilo é possível e que você está disposto
eu acho que isso já facilita um bocadinho bom as coisas.